Paz do Senhor Jesus, irmãos. Venho trazer um estudo, uma reflexão muito importante para nós compreendermos um pouco mais dos mistérios de Cristo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui nesse capítulo tem coisas assim muito ricas, muito profundas. Então vamos meditar aqui. Vamos tirar alguns tesouros desse texto. 2 Coríntios, capítulo 5. Vai dizer assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, está falando da morte, né? Nós morrermos. Ela vai dizer assim: temos da parte de Deus o edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, né, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então você vê aqui o apóstolo Paulo dizendo que nesse corpo, né, nesse tabernáculo que nós temos, nós gememos, né, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, aqui nesse corpo nós vamos estar gemendo, desejando ser revestido pelo corpo espiritual, pelo corpo celestial que nós vamos ter, né? Se a gente ler em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver o que está falando ali, né? Sobre o corpo natural e o corpo espiritual, o corpo celestial que vamos herdar. Verso 3: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Verso 4: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Então, a gente percebe que até mesmo um tempo atrás, né, os cristãos eles desejavam se encontrar com o Senhor. Por mais que muitas coisas mudaram nesse tempo, hoje em dia tem muitos cristãos que têm medo inclusive de morrer, né? Mas sendo que na verdade aqui o ensino que o Paulo traz é que um cristão, na verdade, ele quer ser revestido. Ele quer realmente estar com Cristo. Ele quer realmente sair dessa vida para ter um encontro com Deus, né? Então ele está falando de um revestimento. Nós temos revestido de um corpo eterno, de um corpo que não tem validade, né? Até porque nós estamos num corpo que perece, né, com o tempo, corpo que envelhece, corpo limitado. Só que nós teremos um corpo da parte de Deus, um novo corpo, no qual esse corpo será eterno, né? Então até o versículo 4 aqui ele fala sobre esse revestimento que nós vamos ter e que nós desejamos, nosso espírito, sermos revestidos por esse corpo. Ou seja, o espírito não está satisfeito com esse corpo aqui. O espírito não está satisfeito com esse tabernáculo que nós estamos, que é terreno, né? Que é abalável, né? Que é perecível. E no verso 5, ele vai dizer assim: olha, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, né? Para esse revestimento, para essa transição. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, o próprio Deus nos preparou para essa mudança, para esse revestimento, nos dando o que? O penhor do Espírito. Ele nos deu o Espírito, para o Espírito nos preparar para essa mudança, para o Espírito nos conduzir a essa mudança de corpo, né? Se você ver, por exemplo, em Efésios capítulo 4, né, que é um versículo que completa muito esse, Efésios capítulo 4, verso 30. Você pode ler até depois o contexto, mas no verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção. Né? O dia da redenção vai ser qual dia? Vai ser o dia que o nosso corpo mortal vai ser revestido pelo corpo imortal. Vai ser o dia que o nosso corpo corruptível vai ser revestido pelo corpo incorruptível. Esse é o dia da redenção, é o dia que o Senhor Jesus vier, né? Você vai ver também isso em 1 Coríntios capítulo 15, né? Quando for tragada a morte, né, pela vitória, sermos revestidos. Até falei sobre isso no estudo sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição, primeira parte. E vai haver um revestimento ali, né, no dia da redenção. E ele diz aqui no Efésios 4 que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, né? E no verso que a gente leu antes, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5, ele disse, olha, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, nos dando o penhor do Espírito, do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a gente para fazer essa transição, essa mudança de corpo, bem como para o dia da expiação. Ele nos deu o Espírito Santo. Aí no Efésios ele alerta, não entristeçais o Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo ele não se retire, para que o Espírito Santo não se vá, porque se ele se retirar de nós, né, certamente nós não seremos transformados, né? No verso 6 ele vai dizer assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, né? Enquanto nesse corpo aqui nós estamos ausentes do Senhor. Por quê? Porque o nosso corpo ele é limitado, né? Por causa do pecado que habita no nosso corpo, né? Então nós estamos ausentes do Senhor. O relacionamento que a gente tem com o Senhor é pela fé, né? Então aguardamos o dia da redenção, né? O dia que nós vamos ser revestidos. Por isso que há um clamor, né? Um clamor angustiante por revestimento, por sermos revestidos, né, por essa habitação celestial. E verso 7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Andamos pela fé e não pelo que vemos. Se você for um pouco mais acima, no capítulo 4, no capítulo anterior, no último e no penúltimo versículo, verso 17 vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então você pega esse versículo 18 e vincula com o versículo 7, né, do capítulo 5, que vai dizer que visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Ou seja, a gente deve considerar as coisas que nós não vemos e não considerar as que vemos, né? Porque as que vemos muitas das vezes são leves e momentânea tribulação, que na verdade produz o quê? Um peso de glória. São tribulações que produzem em nós um aperfeiçoamento, né? Uma disciplina da parte de Deus. No verso 8 diz assim, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, é preferível deixar o corpo, deixar esse corpo e habitar com o Senhor, né? Tá, porque no versículo 6 a gente diz que enquanto nós estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Aí vai dizer que é preferível deixar o corpo e habitar com o Senhor. E no verso 9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, né, fora do corpo, ou quer ausentes, estando nesse corpo, para lhe sermos agradáveis. Para sermos agradáveis a quem? A Deus. Quer ausentes, que é estando aqui nesse corpo, ou quer presentes, que é estando fora do corpo. Ou seja, tanto nessa vida como após essa vida, nós devemos nos esforçar para sermos agradáveis a Deus, né? E oferecer o nosso culto racional ao Senhor. Então o verso vai dizer assim, porque importa que todos nós
compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Certamente já fizemos muito mal, né, por meio do nosso corpo. Por isso que foi derramado o sangue de Jesus, né? Por isso que nós temos que sermos purificados pelo sangue de Jesus. E até se nós pecarmos, nós temos o advogado fiel. E se nós confessarmos nossos pecados e abandonarmos, teremos os nossos pecados apagados e perdoados. Porque naquele dia, quando estarmos diante do tribunal de Cristo, nós não recebermos o mal que fizemos por meio do nosso corpo, né? Mas o bem. Então por isso que ele está falando aqui, né, no verso 9, que quer presentes ou quer ausentes, temos que ser agradáveis a Deus, né? Então temos que entender também, né, que estaremos diante do tribunal de Cristo, né, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivermos praticado por meio do corpo, né? Cada membro do corpo, tanto os olhos, quanto a boca, quanto as mãos, quanto os pés e tudo mais. Então são coisas assim bem profundas que nós vemos aqui. Eu vou pular aqui para um versículo mais adiante, no verso 14, no mesmo capítulo, verso 14. Ele vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, Jesus morreu por todos, então todos morreram com Cristo, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo está dizendo que já que Cristo morreu por nós, ele diz que agora nós temos que viver não mais para nós mesmos, mas viver para aquele que morreu por nós. Porque se ele morreu por nós, logo nós temos que morrer por ele. E por consequência nós temos que também viver por ele. Tanto morrer quanto viver por ele. Quando a gente lê isso daqui, a gente pode lembrar, na verdade, daquela conversa que Paulo teve. Na verdade, na repreensão que Paulo deu a Pedro, lá em Gálatas capítulo 2, né? Quando o apóstolo Pedro estava sentado com os gentios e os judeus vinham, e Pedro ali no momento ele se levantou, né, agindo de hipocrisia, e Paulo repreendeu a Pedro diante daquele povo ali. Está lá em Gálatas capítulo 2, né? E no verso 19, Paulo vai dizer assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, né? Tu vê aqui uma morte, né? Que ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus. E vai dizer: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado, fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então você vincula esse versículo aqui com o versículo que nós lemos aí em 2 Coríntios, né, capítulo 5. Vai dizer assim: esse viver que agora vivo na carne, ou seja, no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o apóstolo Paulo disse algo muito profundo, né? Que agora já não vive mais ele, mas Cristo vivia nele. E esse viver que agora ele vive na sua carne, ele vive pela fé no Filho de Deus. Na verdade, isso é muito dito no dia de hoje, né? Os cristãos, eles falam muito isso no dia de hoje. Falam, na verdade, sem saber o que estão falando. Porque isso aqui é algo muito profundo. É preciso você ter muita convicção para realmente dizermos isso e vivermos isso, né?
a tal ponto de você dizer, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Ou seja, Deus nos deu o Espírito, né? Deus nos deu o Espírito para nos preparar para o dia da redenção. E o Espírito Santo dentro de nós, operando a purificação, a santificação, é como se fosse Cristo vivendo dentro de nós. Então esse operar do Espírito Santo, esse operar do Espírito de Deus, na verdade é o próprio Cristo vivendo dentro de nós. Então quando nós realmente vivemos a santificação, a purificação, quando nós de fato vivemos o processo de regeneração que Deus ele faz em nós, Cristo ele está vivendo em nós, né? E ele diz também que a vida que ele leva agora na sua carne, ele leva pela fé no Filho de Deus, né? Ou seja, ele vive pela fé em Cristo, né? O fato de nós vivermos pela fé em Cristo é algo assim muito profundo, né? Até porque hoje em dia as pessoas pensam que viver pela fé é viver crendo que Deus vai fazer muitas coisas na minha vida, é viver pensando que Deus vai me dar muitos benefícios, me dar muitos bens, sendo que na verdade viver pela fé é você viver em prol e em obediência da palavra. E tudo aquilo que está escrito, você se submeter pela fé, né, em Cristo. Então você vê que durante toda a história da igreja, muitos cristãos morreram, né? Muitos cristãos perderam as suas vidas. Por quê? Porque eles foram convidados a negar a palavra de Deus. Mas só que eles tinham uma fé, eles tinham um testemunho, né, a sustentar. E por causa da fé deles, eles morreram, eles perderam a sua vida, né? Se você, por exemplo, ler Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé, né? Quando você vai ali nos últimos versículos, você vai ver que homens perderam as suas vidas, homens foram decapitados pela fé, homens perderam seus bens pela fé, né? Homens foram apedrejados, foram açoitados pela fé. Por quê? Porque eles guardavam um testemunho, né? A fé e o testemunho caminham junto. Então, o fato de alguém viver pela fé, como está escrito que o justo viverá pela fé, é o sentido de nós guardarmos a palavra, de nós crermos na palavra do Senhor. Até porque Jesus Cristo é o quê? Ele é o verbo encarnado, né? Ele é o verbo vivo, ou seja, ele é a palavra de Deus viva em nossos corações. Então quando Paulo diz que a vida que ele levava nesse corpo, nessa carne, era pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele vivia pela fé no Filho de Deus. Isso fazia com que Cristo vivesse nele. E quando Cristo ele vive em nós, nós clamamos e desejamos o revestimento do nosso corpo celestial que aguardamos no dia da redenção, no dia de Cristo, né? Então você vê a operação do Espírito Santo. É um estudo que nos leva a meditar nessas coisas, né? Eu não quero entregar por completo aquilo que eu recebi nesse texto. Na verdade, a intenção aqui é levar os irmãos a meditarem nesses textos. E aí o Espírito Santo vai fluindo. O Espírito Santo ele vai te dando informações assim adicionais e poderosas, né? Nesse sentido. Então, irmãos, é o tempo que nós temos que entender que temos que viver pela fé. Temos que guardar a palavra, guardar o testemunho, a palavra, o testemunho de Cristo. E como no verso que eu li em Efésios capítulo 4, ele diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Já visto que muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo com algum pecado que cometemos. Seja qual for o tipo de pecado, nós entristecemos o Espírito Santo. Às vezes com uma negligência, às vezes com uma ofensa a algum irmão, com uma ofensa a alguma pessoa. Nós simplesmente entristecemos o Espírito Santo. E temos que estar sensíveis às nossas misérias, aos nossos pecados,
Temos que estar sensíveis ao sentimento que o Espírito Santo está tendo em nosso respeito. Muitas das vezes a gente se aprova, muitas das vezes a gente acha que estamos bem com Deus, quando na verdade não estamos. Muitas vezes você acha que você está andando em santidade, que você está andando correto, alinhado com Deus, sendo que na verdade você cometeu algo que você não percebeu. E na verdade o Espírito Santo está entristecido. Na verdade o Espírito Santo está aborrecido com tal atitude, com tal ato que a gente possa ter cometido, e a gente não percebeu aquilo dali, né? A gente está confiando em outras coisas, a gente está confiando no comportamento moral que a gente tem, que a gente mantém, sendo que na verdade cometemos algo que o Espírito Santo não se agradou. Ele está requerendo confissão, arrependimento. Então temos que estar o quê? Sensíveis ao Espírito Santo, né? Porque nós temos que nos arrepender continuamente. O arrependimento não para, né? Não podemos achar que já estamos bem, que já estamos preparados, que já estamos em uma perfeita condição, não. Na verdade, sempre há algo que o Espírito Santo tem que fazer em nós, porque só seremos aperfeiçoados por completo no dia da redenção, que foi para isso que Deus ele nos deu o Espírito, né? Até que nós venhamos a chegar à estatura de varão perfeito. Então, a gente precisa ter isso em nossa mente, né? Então, eu deixo aqui esse estudo, que os irmãos possam meditar nesses textos aí, e Deus ele vai acrescentando coisas para os irmãos, né? E esse é o tempo, irmãos, de nós estarmos, como a própria Bíblia diz, né? Em unidade, né? Ajudando uns aos outros, acrescentando coisas, né? Quem sabe algum irmão possa, diante desses textos aí, ter uma revelação de Deus, então que os irmãos possam compartilhar também comigo e com outros, porque precisamos ser edificados, né? E o próprio autor de Hebreus, capítulo 10, diz que, aproximando-se da vinda do Senhor, que não deixemos de congregar, né? De estarmos em união, né? Porque o Evangelho ele não consiste na individualidade, né? O irmão ser independente do outro e viver à parte. Não, mas o Evangelho ele nos leva à unidade. Então, o autor de Hebreus diz para nós congregarmos nesse último tempo e admoestarmos uns aos outros, né? Admoestarmos, exortarmos uns aos outros, né? Compartilharmos uns com os outros, então que isso possa ser uma realidade em nossas vidas. Deus ele possa nos conduzir a isso. E assim seremos galardoados pelo Senhor. Bem, irmãos, Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.